Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso webinar de hoje. Eu me chamo Raquel Moreira, faço parte aqui da equipe da Varzomics. E, bom, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, medicina de precisão e a ciência de dados no diagnóstico de doenças infecciosas. É um assunto bem interessante e ao longo desse ano também nós vamos trazer outros assuntos relacionados à área de infecciosas. Então, se você tem interesse e quer conhecer um pouco mais, a gente vai compartilhar também outros eventos sobre esse assunto. E quem vai falar com a gente hoje é o David Angarten. Ele atualmente é bioinformata aqui na Varzomics, ele desenvolve pesquisa relacionada com aprendizado de máquina, desenvolvimento de ferramentas para análise de vírus e desenvolvimento de testes para o diagnóstico de infecciosas virais, baseado na análise de dados de sequenciamento NGS. Ele é PhD pelo Programa de Pós-Graduação em Interunidades e Bioinformática da USP, e ele trabalha aqui com a gente já há um bom tempo desenvolvendo nessa área. Mais uma vez, quero agradecer ao David por ter topado apresentar um pouco desse tema para a gente hoje. Então, boa noite a todos. Eu agradeço a Raquel pelo convite, né? Sempre é bom estar aqui falando para vocês nesses webinários. Como a Raquel disse, né, eu trabalho lá no Laboratório Clínico do Hospital Albert Einstein, no Varzomics, e hoje eu vou falar aqui para vocês um pouco da medicina de precisão aplicada no diagnóstico de infecciosas. Tenho certeza que vocês estão bastante habituados, talvez, né, com o uso desse termo, né, a medicina de precisão, a medicina individualizada, trazida no contexto de você olhar para doenças genéticas, doenças raras, mesmo diagnóstico de câncer. E hoje acho que a ideia aqui para vocês é trazer um pouco do nosso ponto de vista das doenças infecciosas, né, porque toda a área de doenças infecciosas é uma área dentro da medicina, e a gente tem ali as peculiaridades, tem coisas que são diferentes, e a medicina de precisão, felizmente, também está chegando nessa área, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouco das perspectivas e das aplicações que a gente está tendo. Então, a primeira coisa, né, quando eu estava aqui pensando, como que eu vou definir a medicina de precisão, né? Pode ser que alguém não esteja habituado com o termo, né? Então, é uma coisa relativamente nova. E aí eu pensei, falei assim, acho que uma forma legal de trazer aqui para vocês nesse webinar é falando o que não é medicina de precisão e o que não é medicina de precisão no contexto nosso das doenças infecciosas, né? Então, eu vou começar com alguns exemplos para vocês aqui. O primeiro deles tem a ver com o diagnóstico de síndromes inespecíficas, né? Então, é, todo mundo sabe, né, que no Brasil a gente tem bastante esse problema, que são essas arboviroses. A gente tem uma série de agentes etiológicos que causam, né, essas doenças virais, o dengue, zika, chikungunya, febre amarela. E isso aqui é um tormento para o médico, né? É um pesadelo para ele, porque toda vez que ele recebe o paciente num pronto atendimento, ou seja, numa consulta, os pacientes têm sempre as mesmas queixas, né? Ou elas são muito parecidas. É uma síndrome inespecífica. Então, é sempre febre alta, dor de cabeça, pintinhas no corpo, enjoos, né? Dor abdominal, náuseas. E aí, o que o médico geralmente faz, né? Então, o médico ali, ele não tem todas as ferramentas, geralmente no pronto atendimento, no SUS, ele não tem todas as ferramentas, então vocês podem, inclusive, se identificar com essa situação de o médico mandar você para casa para ingerir líquido 7 dias, porque provavelmente aquilo vai passar rápido, né? Não vai ter complicações. E no máximo, ele pede um exame de plaquetas, né? Que para descartar a dengue hemorrágica, mas ele já está supondo que é dengue, porque dengue é o mais comum aqui no Brasil. Mas isso não é medicina de precisão, vocês entendem? Porque ele não identificou precisamente qual é o agente etiológico que está causando a doença ali no paciente dele. E aí vocês podem perguntar, mas não tem diferença, né? Pode ser dengue, zika, chikungunya, febre amarela, tanto faz, vai passar tudo mesmo, né? E aí eu trago aqui alguns pontos para vocês, né? Então, se for uma mulher em idade fértil, supondo que a paciente que está na frente do médico é uma mulher em idade fértil, faz diferença para ela saber qual desses vírus é o agente etiológico da síndrome que ela está apresentando? Então, vocês já devem estar lembrados disso, né, que a gente teve aí um surto de Zika não há muito tempo atrás e teve, então, todos os casos de microcefalia associados com isso. Então, se a mulher ela está com Zika e está grávida, isso já é um super alerta que o médico precisa estar lá acompanhando junto com o acompanhamento pré-natal da gestante. E se ela não está grávida ainda, se ela pretende ficar grávida, isso também é um agravante. Então, olha que informação importante. Como isso é medicina de precisão, isso é negado
ao paciente, né? Mandar para casa, ele pode estar com zika, ele foi sem essa informação. Outro exemplo, com relação à duração dos sintomas, né? Ah, não, vai passar tudo em 7 dias, toma líquido e tudo mais. Aí o paciente vai lá, toma líquido, 7 dias, mesma dor. Um mês, mesma dor, pior ainda, agora fica dor na junta, terrível. Um ano depois, olha, não estou mentindo, gente, a gente tem caso de chikungunya, que o paciente chega a não ter, não deixar de ter os sintomas, né, chega a apresentar os sintomas por até um ano. E são sintomas terríveis, é terrível ter chikungunya, não queiram ter chikungunya. Rezem para Darwin para não ter chikungunya. Então, é um grande problema. E aí você viu que o paciente foi para casa, o médico estava satisfeito, achando que estava tudo ok, que ia passar em 7 dias, e o paciente foi lá e está com aquilo lá, vai ficar por muito tempo, e ele não sabia disso. Isso não é medicina de precisão. E um último exemplo, com relação ao risco de óbito, né? E aqui no risco de óbito, tem até um agravante, porque o médico ele está sempre raciocinando, né? Ele está tentando ali calcular a probabilidade do paciente dele virar óbito devido àquela queixa, devido àqueles sintomas, para ele agir da forma mais correta possível, né? Então, se for dengue e ele fez uma plaqueta, não tem a chance, né? A chance do paciente virar óbito é muito baixa. Mas e se for febre amarela? Febre amarela, a gente foi em 2018, 2019, a gente teve 2 surtos aqui no sudeste do Brasil, e o paciente poderia ter febre amarela. E se ele tiver com febre amarela, é uma doença com uma alta taxa de mortalidade. Ela chegou a ter 40%, 50% de mortalidade nos pacientes que eram atendidos nos pronto-atendimentos com febre amarela. Então, não é a mesma conduta. A conduta tem que ser diferente. Então, o que eu trouxe para vocês aqui isso não é medicina de precisão. Isso não é. Outro exemplo é com relação ao tratamento de neuroencefalite, né? E aqui a gente tem mais um agravante de novo. Vocês sabem que essas infecções do sistema nervoso, elas são muito peculiares e elas precisam de uma ação muito rápida, porque elas podem deteriorar, elas podem levar o paciente a óbito de uma maneira muito rápida. Então, o médico tem ali uma listinha de possíveis patógenos que podem causar esse tipo de essas meningites, e ele administrar o fármaco ali, o medicamento, o mais rápido possível, de acordo com o patógeno. E aí, a gente está falando do tratamento, então, existem uma série de medicamentos, né, um tratamento farmacológico que podem ser utilizados de acordo com o patógeno. Então, aqui eu coloco como exemplo o aciclovir, que ele é um análogo de nucleosídeo, né, ele vai inibir a replicação do vírus, e ele funciona muito bem contra o herpes vírus. Mas ele não vai fazer nenhuma cosquinha em leptospira, porque leptospira ela precisa ser tratada com antibiótico. E, de novo, não é qualquer antibiótico, né? E vocês sabem que existem algumas bactérias que respondem melhor ou pior dependendo do antibiótico. Então, o médico não precisa saber só que é uma bactéria, precisa saber qual bactéria é essa bactéria. E aqui, a mesma coisa para esse antiprotozoário aqui, a pirimetamina, para tratamento com toxoplasma, e o fluconazol para tratamento de infecções fúngicas. Então, essa informação, qual é o agente etiológico que está causando essa meningocefalite, precisa chegar na mão do médico. Então, enquanto ele não tiver essa informação, ele vai agir da melhor forma possível, ele vai ter condutas com as ferramentas que ele tem em mão, mas isso não é medicina de precisão. E um último exemplo aqui, que eu vou trazer para vocês do trato gastrointestinal, esses são os mistérios, né? Eu coloquei aqui mistérios, porque vocês sabem que essas doenças, essas síndromes associadas com o trato gastrointestinal, elas são muito, muito curiosas, né? Geralmente acontece esse diagnóstico, por exemplo, de doença de Crohn, síndrome do intestino irritado. Esse diagnóstico acontece por exclusão. Depois que o médico testou uma série de hipóteses diagnósticas e tudo mais, fez uma série de exames, ele não consegue chegar no que é a causa da doença, ele vai e pode colocar ali como uma doença de Crohn, uma síndrome do intestino irritado. E mesmo assim, eles estão falando de uma inflamação, é uma doença inflamatória, só que você fala do efeito e não da causa. O que está causando a doença inflamatória? É uma doença autoimune ou ela é um patógeno que está ali no trato gastrointestinal do paciente e que está ocasionando aquilo? Então,
de novo, mais uma vez, o médico ele fica totalmente às cegas, né? Ele vai supor que é uma doença de Crohn, uma síndrome do intestino irritado, porque ele está vendo ali o efeito que isso está causando no paciente. Às vezes, se for uma retocolite ou qualquer outra colite, ele consegue observar a úlcera. As gastroenterites, né? Vocês devem estar habituados com isso também. Elas são essas viroses, né? Essas piriris que geralmente você vai lá você come alguma coisa, enfim, um food poisoning, e aí o médico vai e fala que você tem uma virose, um rotavírus, qualquer coisa assim. Mas, de novo, não teve exame para comprovar isso. Então, o médico, obviamente, está fazendo o melhor que ele pode, né? Longe de mim ter qualquer crítica aqui. Só estou trazendo para vocês que isso aqui, né? Isso é bastante pervasivo, acontece bastante na medicina de infecciosas, mas isso não é medicina de precisão. Aquilo que a gente está vendo no diagnóstico genético de doenças metabólicas, próprias doenças raras, aquilo lá é muito preciso. A farmacogenética, por exemplo, é você entender como que um paciente, de acordo com a constituição genética dele, vai responder a um determinado fármaco, né, um determinado medicamento, uma determinada droga. Então, é muito um tratamento individualizado. Aqui, não é isso, né? Não é. Né? O médico está tendo hipóteses e tomando condutas clínicas sem ter a informação que ele precisaria ter. Tá bom. Dito isso, vocês descobriram então o que não é a medicina de precisão. Eu vou falar aqui para vocês uma possível causa disso, ou um complicador, algo que eu acho que é o que ocasiona isso na área de medicina de infecciosas. Posso estar errado, não levem isso como verdade, mas eu vou apresentar para vocês. A árvore da vida, né? A árvore da vida linda, todo mundo lembra talvez das aulas de biologia, e aqui, desde lá dos meados de 1800, quando Darwin começou a pensar que a vida ela evolui com descendência e deve ter essas relações que, né, formam esses galhos das árvores. E aí a gente tem hoje, por exemplo, peguei essa árvore de um site bastante conhecido, bastante conceituado, e vocês vejam que bonitinho, né? Tem aqui as flores, os insetos, os animais vertebrados, fungos, protozoários ficam aqui, meio, né, meio no meio, e nem bactéria ele mostra, né? A bactéria tive que circular para vocês darem uma olhada aqui. Eu vou até, vocês me desculpem, eu vou colocar um pointer aqui. Pronto, agora vocês conseguem ver bem meu mouse. Então, eles colocam aqui, fica meio, né, escondidinho, nada a ver aqui as bactérias, e toda essa parte aqui para esses organismos macroscópicos, né, que a gente consegue ver mesmo. E aí eu falo para vocês que essa árvore da vida ela tem vieses, né? Ela tem vários vieses. E eu acredito que são esses vieses que ocasionam todo esse problema com trazer a medicina de precisão para o diagnóstico de infecciosa. Um desses vieses a gente vai dar muito mais importância para aquilo que a gente consegue ver, né? Então, olha o tamanho do ramo aqui de vertebrados, tem tanta diversidade de mamíferos, né? Vejam só. Mas eu acho que não é muito assim, né? Então, outro viés que pode acontecer é o viés com relação à cultura, né? Quando a gente fala de bactéria, aquela coisinha que estava lá no canto e tudo mais, a gente conhece bactéria e cataloga essas espécies de bactérias de acordo com aquilo que a gente consegue cultivar. Cultivo em laboratório é um pré-requisito para a gente conhecer uma bactéria. E aí a gente descobriu, isso não é uma informação nova, né? Vem de 2003, mas ela tem se tornado muito mais agora, né, uma informação muito mais ampla, todo mundo agora está ciente disso, que a diversidade que a gente conhece de bactérias, ela é em torno de 1 a 5% só é cultivado. Então, tudo que a gente conhece de bactéria é só 1 a 5%. Todo o resto, ele é não cultivado e a gente não faz a mínima ideia do que é. Então, e aí, eu trago aqui o questionamento para vocês. Vocês acham que esses 95% que existe a gente não conhece, eles não causam doença? Só os que a gente consegue cultivar é o que causa doença, né? As infecções na gente? Eu acho muito pouco provável. Acho até um pouco de falta de humildade nossa achar que só o que a gente conhece é capaz de causar uma doença na gente. Então, tem todo esse problema. É um super viés. E aí eu trago para vocês, de acordo com esse artigo aqui, né? A New View of the Tree of Life, vocês vejam que agora a árvore da vida, essa aqui é a visão que a gente aceita hoje. É uma visão muito aceita, que vai mostrar aqui. Eu tive que circular, não as bactérias dessa vez, mas eu tive que circular os eucariotos. Vejam que a gente está nesse pontinho aqui, ó. Os vertebrados estão aqui na árvore da vida. Todo o resto
e a maioria desse resto é bactéria. Então, a gente sabe que existe uma diversidade extrema de bactérias, e aí vejam que interessante, aqui, né, nesses raminhos aqui, né, cinza, azul e verde, estão as protobactérias, que são super conhecidas nossas, né, sejam as Pseudomonas, Escherichia coli, mas olha todo esse resto aqui, e principalmente as que tem bolinha vermelha na frente, que são genomas que a gente já conseguiu encontrar através da metagenômica, que nunca foram cultivados. Talvez nunca sejam cultivados. Então, a gente nunca vai poder mexer com essas bactérias em laboratório. Só que, de novo, não significa que elas não possam causar doença na gente. Muito provavelmente elas estão causando doença da mesma forma. Então, eu queria trazer isso para vocês. Então, existe esse grande viés, né? O grande viés desconhecido. E a mesma coisa para vírus, tá? Eu não vou entrar muito mais detalhes aqui para vocês com vírus, mas existe esse termo que chama Viral Dark Matter, que foi quando a gente começou a usar a metagenômica, que permitiu que a gente conseguisse sequenciar genomas de micro-organismos que não são cultivados, né? A gente começou a encontrar um monte de vírus, um monte de genomas, e aí quando a gente ia procurar com coisas que são conhecidas, né, um banco de conhecidos, a gente viu que eles não eram parecidos, era parecido com nada. E aí as pessoas começaram a usar esse termo, são muito diferentes. E aí existem vários artigos interessantes, eu trouxe para vocês aqui um quote, né, uma entre aspas aqui, desse artigo da Nature, daqueles que comentam, né, a repórter comenta as coisas, e eles falam mesmo, né, um pesquisador foi lá e falou, nós não temos absolutamente nenhuma ideia da diversidade de vírus que está lá fora. E a mesma coisa para a bactéria, né, é um microbial dark matter. Então, fiquem com isso na cabeça de vocês, assim, que, poxa, métodos de cultura não são bons, a gente tem um viés muito limitado, o que a gente conhece é muito limitado, e aí, então, precisa a gente conhecer muito mais para conseguir fazer essa medicina de precisão, aplicar a medicina de precisão no diagnóstico de infecciose. E aí, uma palavra que eu queria deixar para vocês aqui é diversidade. Bactérias de cores, de formas, de metabolismos, de genomas, a mesma coisa para vírus, né? Olha as formas mais bonitas e interessantes que os vírus podem ter. Eles são muito diversos. E a gente conhece muito pouco, né? Então, deve ter muita coisa muito mais bonita que isso aqui ainda. Vamos falar agora de como que a medicina de precisão, ela, apesar de tudo isso, né, ou na verdade ajudando a resolver todos esses problemas, a medicina de precisão ela vem sendo aplicada na clínica mesmo, né, para a gente conseguir trazer né, soluções precisas, diagnósticos precisos, individuais mesmo de cada paciente, movido com a amostra dele. E eu vou falar para vocês aqui um exemplo, eu vou usar exemplos de exames que a gente tem no Hospital Albert Einstein, e de como que eles trazem essa medicina de precisão para o diagnóstico de infecciose. O primeiro deles que eu vou falar é um exame que envolve genômica de micro-organismos. E a genômica, vocês sabem que a gente pode fazer genômica de humano, a gente sequencia o nosso próprio genoma e vai lá e encontra as variantes, o que está envolvido, mutações que estão envolvidas com câncer e tudo mais, mas a gente pode pegar um organismo, um micro-organismo nesse caso, e fazer o genoma dele. E aí olhar o que o genoma dele está dizendo para a gente. Isso é genômica de micro-organismos. Então, a gente tem um exame lá no Einstein que chama SecCovid. Pelo nome, vocês já devem supor, né? Eu vou falar de um assunto super quente aqui, que é a Covid-19, né? A gente tem esse exame, a gente criou ele, foi logo em final de 2020, início de 2021, e esse exame, o objetivo dele é sequenciar o genoma completo do SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, por um painel de amplicons. Então, existem painéis, por exemplo, que sequenciam os nossos genes. O exoma, por exemplo, é um painel de regiões dos exons que compõem o nosso genoma. E, da mesma forma, você pode pegar e desenhar uma série de primers. O genoma do SARS-CoV-2, nesse caso, ele tem 30 mil páginas de base, então existem genes, né, humanos que são maiores do que isso. E aí você coloca, faz um prime walk, né, coloca ali intercalado esses primers, geram muitos amplicons, né, não sei o plural dessa palavra em inglês, e aí você sequencia tudo isso, aí você obtém o genoma completo. E a gente optou por fazer isso, eu vou mostrar para vocês lá para frente, isso, que é fazer o sequenciamento do genoma completo é muito mais interessante do que fazer só de uma região por sangue, que a gente poderia usar para genotipar em algum momento, mas vocês sabem como o vírus está mudando, a gente descobriu que ele tem mudado muito, então a melhor abordagem foi fazer o whole genome do SARS-CoV-2. A gente faz isso, né, com esse painel da Arctic, né, que a gente comprou da Illumina, comercial, a gente testou, validou,
faz as bibliotecas, sequencia e faz a análise desse dado para dar ali um resultado, que é um resultado positivo ou negativo, né? O paciente tem ou não tem COVID, mas também é um resultado de variante. A gente consegue dizer até qual variante é a variante do SARS-CoV-2 que o paciente tem. É a P1, é a Gama, é a Omicron, é a Delta. Existe alguma mutação muito diferente no vírus desse paciente? Tudo isso a gente consegue responder com esse exame, que é o SEC-COVID. E aí, a gente, né, aqui no Brasil, o Einstein e mais alguns poucos laboratórios faz esse exame, faz identificação de linhagem, e tem muitos laboratórios acadêmicos que fazem também, e muitos laboratórios no mundo inteiro, todos eles estão aplicando essa técnica de sequenciamento de genoma completo. E o que isso gerou? Né? Para que está servindo? Hoje, eu entrei lá no site, esse site que chama GISAID, ele é um database que as pessoas sequenciam o genoma do SARS-CoV-2 e depositam nesse banco. É um banco para epidemiologia molecular mesmo, né? E aí eu olhei lá hoje, tem 9 milhões e meio de genomas depositados do SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, em 2 anos. Para vocês terem uma ideia, 80, hoje então já faz 50 anos mais ou menos que a pandemia de HIV não teve solução e ainda muitas pessoas são infectadas, não chegou nesse número de sequenciamento do HIV, muito provavelmente, né? Eu não consigo dizer com certeza, mas eu estou dizendo para vocês aqui o que eu acho. E em 2 anos a gente sequenciou quase 10 milhões de genomas do SARS-CoV-2. E isso trouxe uma resolução para a gente, uma resolução mesmo de precisão. A palavra de fato é precisão. Trouxe uma precisão para a gente, para fazer as epidemiologias, para entender como que as mutações estão surgindo na Spike, como é que as variantes estão evoluindo. É uma variante que surgiu na Índia, chegou aqui, a gente está identificando ela. Assim, indescritível. Eu não tenho nem palavra para descrever isso para vocês. E aí você consegue fazer, então, relações filogenéticas com todos esses genomas, né? O GISAID possibilita isso. Tanto que a gente consegue ver aqui como que o SARS-CoV-2 foi evoluindo nesses 2 anos, com a linhagem Delta, aqui é o Omicron, que é a que mais domina hoje, a gente teve a Gama, que foi a P1, que foi muito presente no Brasil. A gente consegue, ao longo da toda a pandemia, a gente consegue ver, e esse dado aqui é um dado do Brasil, né? Então vejam que interessante, que quando as variantes, a SARS-CoV-2 chegou aqui, ocorreu que eram essas duas linhagens, né? A linhagem 28 e a linhagem 33. Elas não eram ainda variantes de concern, aquelas variantes que a gente tem preocupação porque elas adquiriram muitas mutações na Spike. Elas eram variantes ainda quase idênticas ao SARS-CoV-2 lá que surgiu em Wuhan. Nesse caso, a gente acredita que elas vieram da Itália, né? No começo da pandemia na Itália. E ficou durante algum tempo alternando entre a 33 e a 28, mas vejam que interessante aqui a Gama, que logo no finalzinho de 2020, início de 2021, ela começou a subir em frequência, as outras todas diminuíram e ela dominou. Ela dominou por quê? Porque hoje a gente já sabe disso, né? Hoje ela apresentava mutações na Spike que provavelmente dava uma melhoria de fitness para ela na transmissão e na replicação. E essa melhoria fez com que ela concorresse com essas variantes antigas e elas deixaram de existir. Foi isso que aconteceu. E a mesma coisa, olha para você ver, isso aqui foi uma das primeiras ondas que a gente teve da pandemia aqui no Brasil e foi a mais mortal. Muita gente morreu, a gente estava ainda com o início das vacinas e tudo mais, foi extremamente fatal essa onda. Mas aí a gente teve outra onda, e vocês vejam aqui que quando a variante Delta chegou, né, ela foi tomando o lugar da Gama e a Gama sumindo. Olha, veja, parece um gráfico montado, né? Eu vou fazer assim e tal, da minha cabeça, só para mostrar para o pessoal. Não, eu entrei lá no site hoje e peguei esse dado aqui do Brasil. Não estou inventando, se vocês quiserem, vocês podem entrar lá. E agora vejam de novo que está acontecendo a mesma coisa com o Omicron. A Delta caiu vertiginosamente e a Omicron já é quase 100% dos nossos sequenciamentos. Vejam que interessante, essas daqui são as 3 ondas que a gente teve, né? E agora a gente está nessa última, que graças a Darwin, todo mundo está vacinado, a mortalidade caiu e a situação está bem melhor do que antes. Vejam aqui embaixo até o número de sequenciamentos no Brasil, né? A gente já chegou a sequenciar 1.087 genomas por dia. Muito interessante, né? E aí a resolução e a precisão, que eu vou falar sempre essa palavra para vocês focarem isso na cabeça de vocês, ela é muito grande. A gente consegue olhar hoje, por exemplo, para a sequência da proteína spike do vírus, que é a proteína que é aquela que é a fechadurazinha que encaixa com o receptor humano, e a gente consegue ver
aonde é que estão acontecendo as mutações. Então, uma alteração de nucleotídeo pode gerar uma alteração de aminoácido, e a gente tem ela mapeada aqui, ó. A gente sabe que a Omicron, por exemplo, vejam essas caixinhas mais escuras, são as mutações que ela foi adquirindo. Então, ela adquiriu essa nessa posição, e vejam quanto mais variantes ela tem em spike, comparado, por exemplo, com a gama, que foi a P1, né, uma das primeiras que apareceu aqui. Então, de fato, o vírus está adquirindo muitas mutações. E essas mutações, a gente até sabe já, por exemplo, que essa 501Y aqui, ó, N, era um N, né, um aminoácido N, na posição 501, que mudou para um Y. Essa desculpa, gente, é a D614G, é essa que eu queria falar para vocês. Um D que mudou na posição 614 para um G. Essa variante, ela surgiu logo lá no começo, né, nesse vírus que veio de Wuhan, e a gente já sabe que ela aumentou muito a transmissibilidade do vírus, né, ela aumentou muito o fitness dele. Então, a gente já consegue olhar com essa resolução, com essa precisão, e ver que uma alteração de nucleotídeo ocasionou toda essa super transmissão e provavelmente a pandemia de Covid-19. Não sei se a pandemia de Covid-19, por exemplo, teria sido tão ampla, espalhada por tantos países no mundo, de forma tão ampla, se o vírus não tivesse ganhado essa mutação aqui, a D614G. Então vejam que interessante, qual é o nível de precisão que a gente consegue chegar. Tá bom. Agora eu vou falar para vocês de metagenômica. E eu falei para vocês de genômica ali, olhando super focado no genoma de Covid. Agora eu vou dar exemplo para vocês da metagenômica. E que é toda uma ciência, eu diria hoje que a medicina de precisão infecciosas, ela tem sido puxada, o motor dela hoje é a metagenômica. Eu vou explicar para vocês o que é a metagenômica, né? Então, é um trem isso, né? Tipo, lá no exterior, principalmente nos Estados Unidos, em São Francisco, se vocês jogarem esse termo aqui no Google Scholar, em qualquer buscador de artigos, Clinical Metagenomics, vocês vão ver que existe muita coisa interessante sendo feita. E se vocês forem ler um artigo só, né, uma revisão, quero saber o que tem sido feito de Clinical Metagenomics no mundo. Leiam esse artigo da Nature, essa revisão da Nature aqui, que ela é muito boa. O Charles Chu, ele é um super pesquisador lá em São Francisco, que iniciou mesmo a utilização da metagenômica na área clínica. Então, a gente se baseou muito nele. Hoje, tudo que a gente tem é bastante baseado no trabalho dele também. Então, muito interessante, né? E o que é a metagenômica? Você deve estar se perguntando, mas metagenômica, o que é isso, né? Que palavra estranha. A metagenômica nada mais é do que o estudo de amostras ambientais. É você olhar para todos os micro-organismos. Vocês sabem que existem micro-organismos em todo lugar, né? Aqui no ar, aqui na minha mão agora, no meu olho, todo lugar existe micro-organismo. E até em lugares, né, que antes a gente achava que eles eram estéreis, como, por exemplo, o sangue, a gente sabe que isso não é muito verdade, né? A gente tem um monte de, provavelmente, bactérias e vírus circulando no nosso sangue, ele não é estéreo. E aí, por que aí vocês perguntam, nossa, David, mas por que ficaram tanto tempo falando que era estéreo? Por quê? Porque eles colocavam em cultura para crescer e não crescia. E aí, como eles sabiam que se existia ou não uma bactéria, é através de cultura. Se não cresce em cultura, quer dizer que não existe. E aí eu mostrei para vocês, não, 95 a 99% das bactérias não crescem em cultura. E aí a gente teve um plot twist. Nossa, então tem bactéria em todo lugar e a gente só não está vendo. Então, ela né, faz esse contraste e ela só foi possível graças à evolução dessa tecnologia de sequenciamento de NGS, porque no começo era muito difícil você sequenciar um genoma. Nossa, super difícil, de uma bactéria, de um vírus, ou mesmo nosso humano, né, que demorou anos aí para o consórcio do genoma humano acontecer. Hoje em dia, com essas técnicas de high throughput, né, que a gente fala que de alta performance de sequenciamento, a gente sequencia muito. E aí a gente não precisa mais se limitar, falar, vou sequenciar um genoma só, vou tentar isolar ele aqui, esse vírus, essa bactéria, vou sequenciar ele. Não, a gente pode pegar uma amostra direto ambiental, seja ela de fezes, de suave, de plasma, de mar, de solo, pega essa amostra direto, extrai todo o material genético dela e vamos sequenciar. E aí a gente vai descobrir o que tem lá, de bactérias, de vírus, de protozoários, o que quer que seja. A metagenômica é isso. Então ela é meta por causa disso. E ela traz essa mudança de paradigma, porque é isso que ela significa. Você não está olhando só para um genoma, você passa a olhar para uma série de genomas ao mesmo tempo. Então, no caso de uma comunidade microbiana, que ela é muito complexa, pode ter 100, 200 bactérias, você vai olhar para todas elas ao mesmo tempo. Sequenciar o genoma de todas elas ao mesmo tempo. E isso é a metagenômica.
sequenciamento de tudo que existe numa amostra. Aí, então, vou falar para vocês de um exame que a gente tem que é baseado em metagenômica, no Hospital Albert Einstein. Ele entrou em rotina em janeiro de 2020, então já faz aí mais de 2 anos que a gente tem esse exame. Ele está disponível para os pacientes pedirem, para os médicos pedirem, está lá, é só ligar na nossa central de exames. O Einstein hoje ele é o único laboratório do Brasil que faz isso, então a gente entende que a gente está super na ponta da medicina de precisão mesmo, para o diagnóstico de infecciosas, mas a gente entende também que isso vai acontecer, isso vai se tornar muito amplo daqui a pouco tempo, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, já tem se tornado muito comum a fazerem esses exames ou de viroma ou de metagenômica, né? A gente tem um artigo sobre isso, se você jogar em Varzomics viroma no Google, vocês vão poder ler o artigo, foi eu mesmo que escrevi, então, falando como que esse exame está trazendo a medicina de precisão para o diagnóstico de patógenos, né? Seja no plasma, no suave, no líquor. E aí, então, e falando para vocês aqui, ele é um exame capaz de identificar qualquer patógeno viral. Então, vejam só, aqui a gente não está falando do PCR, né, que vai identificar se é dengue, se é zika, se é chikungunya, cada um exame, a gente vai pegar um exame só, e aí o exame vai ser capaz de identificar qualquer patógeno viral de RNA. E ele é tão assim, a gente chama de não direcionado, né? A metagenômica, ela não é direcionada, ela não depende de primers, ela não depende de você isolar o organismo, que logo a gente colocou o exame em 2020, em janeiro de 2020, em rotina, a pandemia de Covid começou. E aí, quando a pandemia começou, os laboratórios começaram a fazer a validação dos ensaios de RT-PCR, porque você precisa ter o genoma do vírus para poder fazer ali, desenhar uns primers e validar o seu PCR. E durante 2 meses, né, de fevereiro e março, até que esses os laboratórios pudessem validar o PCR, o viroma ele era o único exame no Brasil capaz de identificar os chineses e usaram o primeiro SARS-CoV-2 lá na China, em Wuhan, que era um vírus desconhecido, era um vírus que não existia PCR. E aí eles tiveram que usar um método de metagenômica, de novo, trazendo a precisão para medicina de infecciosas. Os pesquisadores lá de Wuhan fizeram isso, e a gente vem fazendo isso há 2 anos já no Einstein, né, de usar esse exame. Se for um vírus conhecido, a hepatite, a gente vai pegar. É HIV? Vamos pegar. É um novo coronavírus. Vamos pegar também, né? Mesmo que a gente nunca tenha visto, né? Ou que ele seja relativamente diferente do que é conhecido, que era o caso do SARS-CoV-2, sendo diferente do SARS-CoV-1, né? E é um exame complexo, vou falar para vocês que não é, ele tem todo um fluxo de wet lab, né, de bancada, mais um fluxo de bioinformática, né, que são relativamente complexos, mas a gente conseguiu simplificar muito o exame, de forma que a gente consegue fazer ele muito rápido, com TAT, né, uma resposta que não é muito demorada, e também um preço que é um preço acessível, um preço quase comparável ao PCR, ao RT-PCR. Então, a gente conseguiu trazer todas essas vantagens para esse exame, né? E vou trazer para vocês aqui uma descrição de caso, né, um exemplo disso. Um paciente, então, vou falar para vocês, um paciente de 52 anos, que não tinha, né, previamente saudável, não tinha nenhum histórico. Ele se apresentou no pronto atendimento da cidade dele, que era Sorocaba, com dificuldade de engolir, dores gástricas no peito, muitas náuseas, muita dor muscular. E ele foi, né, medicado, paracetamol, voltou para casa, e a condição dele deteriorou muito, né? Teve uma evolução para febre, hipotensão, as dores ficaram ainda mais intensas, e ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, porque era um caso super complexo, e aparentemente estava apresentando ali risco à vida do paciente. Quando chegou aqui, fizemos, né, o pessoal, os médicos que estavam acompanhando ele no Hospital das Clínicas, fizeram uma série de exames moleculares e sorológicos, né, PCRs e sorologias, para hepatite, dengue, zika, chikungunya, um por um, vários exames, né, imagino que tenham coletado muito amostra do paciente. Febre amarela, a gente tinha acabado de sair de um surto em 2019, então achavam que era febre amarela, e estava com sintomas, falência de órgãos e febre hemorrágica, que poderia ser febre amarela. Pediu para a gente repetir o exame veio negativo em todas as vezes que a gente fez. E aí, então, a gente decidiu fazer o viroma no plasma, né, pegar o plasma desse paciente, fazer o viroma, e aí a surpresa nossa foi que apareceu aqui, essa aqui é a forma como os analistas nossos, eles conseguem analisar o resultado do exame, né, que envolve todo um processamento, bioinformática e tudo mais, mas aqui foi que apareceu, na hora da análise, né, um arenavírus.
E a gente foi olhar, poxa, como assim um arenavírus? E aí, quando a gente foi olhar, né, era um arenavírus, tinha montado o genoma completo dele, estava com 362 vezes de cobertura, muito bom e tal. E aí, quando a gente foi olhar, esse arenavírus, ele não era encontrado no Brasil há mais de 20 anos. O último caso que teve desse arenavírus foi há 20 anos atrás. Então, vocês entendem por que, que o médico ele não ia pedir um exame de arenavírus para o paciente? Porque era um vírus que muito pouco provavelmente passaria pela cabeça dele. Ele teria uma hipótese diagnóstica. E aí, com esse tipo de ferramenta que é o PCR, ele não pensou nesse caso. E o viroma trouxe essa possibilidade para ele, de não perguntar tem ou não tem, mas qual é o patógeno. Abriu muito o leque para o médico, né? E ele é um vírus muito contagioso, com uma alta taxa de mortalidade. Então, a gente teve que contatar o CDC, porque a gente não tinha experiência com isso, não se sabia, né? Obviamente, há tanto tempo sem aparecer esse vírus aqui no Brasil. E aí a gente foi instruído pelo CDC, então, a fazer a contenção das amostras, porque as amostras estavam sendo manipuladas, e a manipulação de amostra é uma fonte de contaminação, e também buscar e monitorar os contactantes, porque é super perigoso, né? A gente teve funcionários nossos que manipularam a amostra e tiveram que ficar em observação. Então, imagina se a gente não tivesse o viroma. Se a gente não tivesse essa ferramenta, as pessoas poderiam continuar manipulando as amostras e nunca a gente ia saber, até que a pessoa viesse a ficar doente e viesse a óbito, de repente, né? Então, foi muito importante, né, essa ferramenta. E a medicina de precisão, de novo, gente, a gente trouxe precisão para o diagnóstico de infecciosos aqui. E o resultado foi publicado nesse artigo, se vocês quiserem dar uma olhada depois, fica aí disponível para vocês. Desde então, né, muitos patógenos já foram identificados, foram no sangue, em amostras respiratórias, no líquor e até em biópsias, a gente consegue fazer esse exame e identificar uma série de patógenos diferentes. Vou falar para vocês agora de um outro exame, que é o microbioma. Então, terminei de falar do viroma, que é baseado em metagenômica, mas vou falar agora também do microbioma, que é um outro exame também baseado em metagenômica. E então, o microbioma, para quem não sabe, as bactérias, né, elas têm um gene ribossomal que ele é conservado. Todas as bactérias têm, ou a maioria das bactérias tem. Então, e ele apresenta esse aqui é o gene do 16S, e ele, quando a gente dá um zoom aqui, a gente sabe que ele tem algumas regiões que são variáveis, elas mudam muito de uma bactéria para outra. E aí alguém descobriu, né, um pesquisador há muito tempo atrás, que você poderia usar essa região variável ou essas regiões variáveis como um QR Code. Eu estou falando hoje, estou me sentindo moderno, tá, gente? Minha vontade era falar um código de barra, mas eu sei que hoje em dia é o QR Code, daqui a um tempo é um blockchain, um hash. Mas então, você pode pegar e como se fosse com um scanner ali para aquela região variável, e aí você vai conseguir dizer, essa aqui é a bactéria X, essa aqui é a bactéria Y, através de olhar para essas regiões variáveis. Muito legal, né? Muito interessante. É um exame relativamente simples de ser feito. E também não é caro. Então, você consegue ter resultados que trazem para vocês a presença ou ausência de bactérias, né, numa amostra complexa, e, além disso, abundância, né? Então, você consegue ter muita precisão em dizer, olha, a Clostridium difficile está presente na sua amostra, presente, por exemplo, no trato gastrointestinal do paciente. E eu sei até dizer em que abundância ela está. Ela está muito abundante. 50% de todas as bactérias que existem no seu trato gastrointestinal é Clostridium difficile. Então, isso aqui, de novo, é muita precisão. Precisão inimaginável, né, há 20 anos atrás, de repente, para a gente trazer isso para a medicina. E como que a gente pode usar isso na medicina, né? Então, eu vou deixar para vocês tirar um print, se vocês quiserem, né, pegar e olhar esse artigo aqui, que vocês vão entender como que o microbioma, né, essa ferramenta, ela pode ser utilizada na medicina de precisão. E eu peguei só uma imagem desse paper, né, é uma revisão, é um artigo da Nature, e aí, vejam aqui que interessante, né, eu vou até chegar perto, essa imagem às vezes ela assusta, né, porque é tão bonita, nossa, meu Deus, mas eu não entendi nada. Então, vejam aqui alguns fármacos que, né, são usados no tratamento de algumas doenças, sejam doenças cardiovasculares, diabetes, câncer aqui, doenças inflamatórias, e aí, de acordo com a corzinha dessa linha, vai determinar dessas bactérias aqui em cima, qual é a influência, qual é a relação que elas têm com esse fármaco, né, com o metabolismo desse fármaco, com o efeito desse fármaco no paciente que tá ingerindo esse fármaco.
Então, vejam que interessante. Eu vou pegar só um exemplo aqui para vocês, que é o paracetamol. Ele é, né, um anti-inflamatório, mas também é um antitérmico, é um analgésico. E vejam aqui que o paracetamol tem uma linhazinha verde que vai lá para bacterióides vulgaris, que é uma bactéria que está no nosso intestino. Ela, né, ela pode estar no nosso intestino, então ela compõe o nosso microbioma intestinal. E vejam que a linhazinha verde quer dizer increase toxicity, aumenta a toxicidade. Então, vejam que você ter ou não essa bactéria no seu intestino vai aumentar a toxicidade de paracetamol. Gente, vocês entenderam o nível aqui, a precisão que a gente consegue chegar? E aqui, né, eu usei um exemplo de paracetamol, mas a gente tem aqui quimioterápicos, né, que agem contra o câncer, e aí você ter ou não uma bactéria no seu intestino vai determinar se um quimioterápico vai funcionar ou não. E eu não sei se vocês ficam chocados com essa informação, mas eu fico muito, né? Eu estava estudando ontem para trazer para vocês aqui, e é realmente uma aplicação muito interessante da medicina de precisão associada com microbiomas. E aí vocês falam, David, mas tudo bem, o meu microbioma, ele está lá, eu não consigo fazer nada para mudar ele, né? Então, como que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer uma proposta de intervenção para mudar, para não ter mais aquela bactéria no meu intestino, né? Que é a bactéria que pode ser um problema ali. E aí, não sei se vocês conhecem, mas existe uma coisa que se chama transplante de microbiota fecal. É isso mesmo que vocês estão pensando. E por mais que isso possa parecer, né, curioso, engraçado, a gente já sabe hoje, na medicina mesmo, principalmente dessas doenças, as colites, aquelas doenças do intestino irritado, que o transplante de microbiota fecal, você pegar um indivíduo saudável e você fazer esse transplante, é uma das formas mais eficazes de você fazer o tratamento de uma determinada doença. Há uma gastroenterite, né, por Clostridium difficile, que é uma bactéria que você pode ingerir pela comida, e ela vai gerar uma super infecção no seu intestino, o piriri, né, é super terrível. Ela, por exemplo, não responde a antibióticos. É uma bactéria terrível de ser tratada com antibiótico. E a forma mais eficaz de você fazer esse tratamento hoje é com o transplante de microbiota fecal. É você pegar a microbiota de um paciente saudável, colocar no paciente que está com a infecção por Clostridium, ele vai melhorar. Tem vários artigos interessantes na literatura. Então, vejam só como que a gente consegue aplicar, entendeu? Essa informação que a gente tem com o microbioma consegue ter propostas de intervenção. E só por curiosidade, isso já vem sendo feito, tá, gente? Eu não estou falando de um negócio, nossa, vai ser legal fazer transplante de microbiota fecal daqui a 20 anos. Não é assim. O primeiro transplante foi feito em 2013 aqui no Brasil e, né, fun fact, foi feito pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje, o Einstein ele é um dos hospitais líderes que fazem essas propostas de intervenções, esses tratamentos em pacientes que têm ali uma série de doenças gastrointestinais, né, que esse tipo de tratamento pode resolver. Então, muito interessante, tá, gente? Só para vocês ficarem com isso na cabeça aí. E faltou uma última coisa para falar para vocês, né? Falei ali da metagenômica, da genômica, falei o que não é medicina de precisão, o porquê que a gente tem aquela dificuldade de trazer medicina de precisão para doenças infecciosas, e eu falar para você qual o papel da análise de dados, da ciência de dados ou da bioinformática, né? Para mim, eu vejo a bioinformática como uma grande aplicadora de ciência de dados aí no nosso contexto, né? Então, eu vou falar para vocês que a gente está vivendo hoje nessa era do alto rendimento de dados, né, que é o high throughput, que eu usei esse termo para vocês, e de fato, a gente gerar dados deixou de ser um limitante. Antes, era um super limitante. A gente não podia sequenciar o genoma inteiro do SARS-CoV-2, a gente ia lá com o Sanger, desenhava um primer, sequenciava só 400 pares de bases da spike do SARS-CoV-2, ou de um coronavírus. Hoje em dia, se tornou quase que o mesmo preço, é quase que a mesma complexidade você sequenciar esse Sanger do que fazer um NGS e pegar o genoma inteiro e ter muito mais informação com isso. Então, e isso, né, deixou de ser um limitante. E o custo também caiu muito, né? A gente chegou já a pagar 10 milhões de dólares para cada milhão de pares de base que a gente sequenciava, e hoje a gente está pagando aí com os sequenciadores da Illumina de alta performance, a gente já chega a pagar 10 centavos para cada milhão de pares de base que são gerados. Então, vejam que se tornou acessível e deixou de ser um limitante, deixou de ser complexo. Agora é o momento que isso consegue ser cooptado, consegue ser trazido para a clínica, né? Para a prática
para a prática clínica e para o dia a dia dos laboratórios que fazem isso, né? Fazem diagnóstico rotineiramente, como é o nosso caso. E aí, aquilo que eu já trouxe para vocês aqui já uma vez, e vou frisar isso, que as perguntas agora, elas deixam de ser direcionadas. E vejam que legal. Agora, o médico, ele não tem que ficar tentando adivinhar. Ai, nossa, é dengue, é zika, chikungunya. Poxa, como que eu ia pensar que um arenavírus de 20 anos atrás poderia ser o agente etiológico da minha doença? Ele não tem mais que fazer esse esforço, porque agora a ferramenta que a gente entrega para ele é uma ferramenta que permite ele fazer a pergunta: qual? Qual é o organismo? E com qual organismo a gente vai responder, vai pegar uma quantidade gigantesca de dados, vai deixar todo o trabalho pesado para a bioinformática e para a ciência dos dados, e ela vai, então, garimpar esse dado da melhor forma possível e entregar a resposta que o médico precisa. Então, as perguntas aqui agora elas são diferentes. E a medicina de precisão, eu fico muito empolgado com isso, tá, gente? Porque eu acho muito legal. E esse desenho, ele mostra muito legal isso, né? Um PCR, por exemplo, e o que a metagenômica está fazendo? É pegar tudo e deixar o trabalho pesado para a bioinformática, né? Para os computadores, para a ciência de dados. E aí, eu pulei, né, quando estava falando com vocês ali, o SEQ-COVID é um exame que faz sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2. E eu pulei a parte de análise, foi proposital, porque parecia, é só fazer lá, belezinha, e o resultado sai. Não, o resultado não vai sair, é complexo, precisa ter um pipeline, né, que a gente chama aqui um pipeline de bioinformática, que faz várias etapas de processamento. E, né, esse processamento pode ser feito na nuvem, ele envolve uma série de análises estatísticas, às vezes, né, então, a ciência do dado, ela está atuando nisso, é o nosso trabalho, né? Nós, no Bioinformatas, a gente está aqui criando esses pipelines e fazendo com que esse dado seja processado etapa após etapa para gerar o resultado ali que o analista e o médico vão poder olhar e interpretar. A mesma coisa para trazer escalabilidade. A gente já percebeu que, por exemplo, o viroma, quando a gente criou, ele é um exame que a gente conseguia rodar nos computadores que a gente tinha no Einstein. Isso quando a gente fazia um exame por mês, né? Hoje, a gente já faz cerca de 30, 40 exames por semana. Então, aumentou muito. E aí a gente também melhorou os pipelines para buscar por bancos de dados muito mais grandes, muito maiores, com mais sequências. Então, a gente consegue fazer uma busca mais sensível hoje. E a saída para isso foi ir para a nuvem. A gente teve que ir para a nuvem e a gente teve que trazer escalabilidade. Se eu vou executar uma amostra, ele vai demorar 2 horas, mas se eu tiver que executar 30, tem que demorar 2 horas também. E é isso, a escalabilidade. Então, a gente pensou e fez toda uma infraestrutura, e isso envolve um orquestrador, né, que a gente chama esse porquinho aqui, gente. Ele é um Cromel, que é um orquestrador de tarefas da bioinformática. Então, toda vez a gente escreve esse pipeline, e toda vez que uma amostra entra, esse porquinho, ele vai orquestrar, ele vai falar assim, olha, essa máquina faz essa task, essa máquina faz essa outra tarefa. E ele vai orquestrando isso de uma forma super de alta performance, de forma que ele vai terminar 30 amostras em 2 horas, né? Faz isso de uma forma muito harmoniosa. E aí a gente também teve, pensando nessas soluções, resolvendo escalabilidade, a questão de executar, a gente teve que pensar também em interpretar isso, né? Como que a gente vai colocar esses resultados de uma forma que seja interpretável para o analista, porque tem um analista lá no laboratório que ele olha os resultados, né, que saem da metagenômica, por exemplo, e ele vai ter que dizer, olha, esse paciente aqui, ele está infectado com o HIV, ou é com um novo coronavírus, ou é com arenavírus. Então, para chegar nisso, ele precisa fazer uma análise. E essa análise ela precisa ser centralizada numa plataforma, num lugar que tenha toda a informação que ele precisa para fazer essa análise, essa inspeção, essa validação. Então, a gente teve que criar isso, porque isso também não existia. Então, o VARS Metagen, depois se vocês derem uma olhada, né, vocês sabem que o VARStation já existe, né, é um dos produtos do Varsomics, e agora o VARS Metagen é um segundo dos produtos que o Varsomics tem criado, que é para resolver justamente esse problema. É para trazer a medicina de precisão para o diagnóstico de infecciosas. Enquanto que o VARStation trouxe isso para genética humana, para doenças genéticas, para doenças raras e doenças infecciosas, o VARS Metagen vai fazer a mesma coisa com os laboratórios e com o Einstein para trazer a metagenômica, né, a medicina de precisão para o diagnóstico de infecciosas. E aí a gente consegue aqui, colocar a informação de uma forma organizada para o analista, ele consegue classificar, ele consegue inspecionar se aquilo é verdade, se não é, se é um falso positivo. Ele precisa de algumas coisas mais complexas, às vezes, né? Uns algoritmos que ajudam ele a priorizar, porque você pode sequenciar uma amostra e pode ser que tenham 500 organismos lá.
como que o analista vai saber aonde olhar? E aí, para fazer isso, a gente está até usando machine learning, mesmo a técnicas de aprendizagem de máquina, para conseguir mostrar para o usuário ali, para o analista que está analisando o exame, para mostrar para ele, olha isso aqui primeiro, porque isso aqui provavelmente é o patógeno. E tem até um artigo bastante interessante no blog do Varzomics, se vocês tiverem curiosidade, esse diagnóstico clínico, qual o papel da inteligência artificial, que a gente discute, né? A gente criou esse algoritmo que é o Anomaly Meter, e esse Anomaly Meter ajuda o analista que está olhando um viroma, está olhando um exame de metagenômica, a priorizar, olhar primeiro aqueles organismos que são provavelmente patogênicos, que são uma anomalia na amostra. Então, vocês podem, né, dar uma olhada depois. O Pedrinho, que é o nosso cientista de dados, fez um texto bem legal explicando para vocês como que a inteligência artificial está ajudando nesse sentido, né? E último slide, última coisa que eu queria mostrar para vocês é com para vocês entenderem que a medicina de precisão ela chegou no diagnóstico de infecciosas e como que ela chegou? Ela chegou com um portfólio de exames, uma série de exames que vão responder, que vão trazer essa precisão para várias partes do diagnóstico ali nas doenças infecciosas. Então, o viroma, por exemplo, ele é capaz de identificar qualquer vírus de RNA. Mas para identificar vírus de DNA, a gente precisa de um outro exame, que é a metagenômica de DNA, que está aqui. E a metagenômica de DNA, ela consegue identificar também fungo, bactéria, protozoários, porque todos eles têm DNA. Então, a gente tem que ter um exame para isso. A gente tem um exame do microbioma 16S, né, que é aquele que identifica as bactérias e dá uma precisão muito alta na abundância delas. A gente tem o SEC-COVID, que é esse exame que olha para as mutações no COVID e diz qual variante que é. A gente também faz isso para bactérias, então a gente sequencia o genoma de uma bactéria e a gente consegue encontrar, por exemplo, genes de resistência associados à resistência a antibiótico. E todos esses exames, eles vão compor um portfólio que é a medicina de precisão trazida para a medicina de infecciosas. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. É uma série de exames e todos esses exames eles estão trazendo muita precisão para a gente. Eu deixo aqui meu e-mail, né? Eu sei que você fica em aberto para fazer pergunta aí agora, né? Mas eu sei se alguém tiver, né? Se for tímido e tudo mais, quiser me escrever, pode escrever. Eu estou sempre à disposição para responder qualquer dúvida, tá, pessoal? E é isso. Muito obrigado. É com você, Wade. David, muito obrigada por essa excelente aula. Bom, a gente vai ler algumas perguntas aqui que chegaram do chat. A primeira pessoa que fez a pergunta foi o Leandro. Ele perguntou assim: se existe algum movimento na clínica para expandir a análise do microbioma além do 16S? Análise de ilhas de patogenicidade, predição de vias metabólicas, etc. Sim, Leandro, a gente já está pensando nisso, a gente já está tentando contemplar isso no nosso portfólio de exames, e o exame que vai resolver isso que você comentou é esse exame aqui, que é a metagenômica de DNA. A gente chama de metagenômica de shot, algumas vezes, né? Então, às vezes as pessoas chamam o 16S de metagenômica. É discutível, mas beleza. E aí, para diferenciar, né, a gente está só por gênero 16S. E aí, quando você pega e faz uma metagenômica que olha para todo o genoma, inclusive essas ilhas de patogenicidade que você comentou, a gente usou um outro termo que chama metagenômica. Muito em breve aí tem muitas novidades para vocês e ajudar em todo esse contexto. Boa, excelente. Bom, a gente tem outra pergunta aqui do Michael. Ele pergunta assim: tem uma dúvida sobre diagnósticos por metagenômica. A presença de material genético de um patógeno é necessariamente indicativo de infecção? Imagino que outros testes complementares sejam necessários para provar o nexo causal patógeno-doença. Você poderia comentar sobre esse assunto? É o Michael que perguntou. Michael, preciso do seu comentário. E isso é uma das principais dificuldades que a gente tem. Não é uma dificuldade. A gente sabe que a mesma coisa acontece quando você está fazendo análise de genômica humana. Tem uma variante lá, as variantes elas têm penetrações diferentes. Então, uma variante ela pode não estar associada, né? Associada com o quadro clínico do paciente, e às vezes pode existir uma variante patogênica que não está associado com o motivo do exame. Então, é uma variante, por exemplo, de Alzheimer, e o paciente pediu o exoma para fazer uma doença metabólica. Então, existe toda essa questão. E a gente
desde o começo desse exame, a gente trouxe muito para próximo da gente, né, os clínicos que pedem o exame. Então, para você fazer o viroma, por exemplo, não é só você pedir, vai lá, coleta a amostra e faz. Você precisa preencher um questionário e onde o médico que está pedindo, ele vai listar os sintomas que o paciente tem. E a gente só vai emitir um laudo falando que um patógeno é o causador da doença, a gente encontrou ele é o causador, quando a gente consegue fazer esse link, o link da clínica com o achado da metagenômica. Então, isso é uma das coisas que a gente preza demais, assim, sabe? A gente tem um grupo de médicos, né, os médicos que compõem o quadro clínico do laboratório, e a gente sempre está discutindo esses casos. A gente reúne bioinformata, analista de laboratório e médico infectologista, e aí a gente vai lá, lê o questionário, olha os sintomas, vê aquele vírus, vê se vírus ou bactéria, vê quais os sintomas que ele causa, qual tipo de doença que ele causa. Às vezes, quando a gente precisa, a gente liga, os médicos ligam para o médico do paciente e falam, olha, a gente encontrou tal coisa, o seu paciente teve um sintoma assim, ele teve tal sinal, ele teve ali uma mancha, alguma coisa assim, e aí é essa investigação que permite que a gente gere o laudo lá na frente. Então, o laudo ele não vai ser gerado às cegas, né? A gente simplesmente vai encontrar um vírus ou um patógeno, a gente vai lá liberar sem entender a clínica do paciente. Então, o exame como um todo, ele é um processo investigativo mesmo, que envolve tudo isso. Excelente, muito obrigada pela resposta, David. Bom, a gente tem mais um minutinho para a última pergunta do Agenor. Ele pergunta se o Einstein teria alguma abordagem, como se fosse uma vigilância genômica das amostras ambientais do hospital. Ele ficou pensando se essas abordagens não poderiam ajudar a evitar surtos, principalmente de bactérias, nos hospitais. Muito afinado, hein, gente? E, de fato, a gente tem, sim, as UTIs, principalmente, são lugares que a gente tem que ficar muito de olho. Então, a gente tem que estar sempre monitorando quais são as bactérias que estão presentes nessa UTI, por mais que ela seja, a gente tenta usar todos os procedimentos de limpeza e tudo mais, a gente sabe que as bactérias, elas podem acabar chegando, né, nesses locais, e elas podem apresentar, inclusive, genes de resistência, né, que elas tornam elas multiresistentes à droga. Então, a gente tem que fazer esse monitoramento. E aí, agora que a gente tem esses exames, né, seja o microbioma 16S, seja esse painel de genes de resistência, ou a metagenômica de DNA mesmo, a gente está sempre fazendo isso para estar monitorando. E existem projetos, né, uma coisa um pouco mais ampla, cujo objetivo é fazer essa investigação, é pegar amostras a cada 3 meses das UTIs, fazer microbioma 16S e observar ali qual que é a abundância, quais são as bactérias que estão presentes e quando que elas podem se tornar um alarme para a gente, né? Um alarme para a vigilância epidemiológica agir, fazer uma limpeza terminal ou, né, buscar alguma forma de resolver esse problema. Então, a gente começa a agir de forma proativa, né? Antes que a infecção, né, surja ali na UTI, comece a pegar um monte de paciente, a gente já está monitorando isso. A gente fica muito de olho. Excelente, muito obrigada mais uma vez, David, pela resposta. E mais uma vez, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Agradeço demais cada um que esteve aqui com a gente e até o próximo. Muito obrigada, David. Obrigado a você, Wade. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.